Pastor, o suicídio é um pecado imperdoável? Podemos dizer que todo suicida não entrará no reino do céu? Eu vou começar pela segunda parte da pergunta, tá? Podemos dizer que todo suicida não entrará no reino do céu? Não, não podemos dizer. Bem assim mesmo, a gente não pode dizer isso. Por que a gente não pode dizer isso? Primeiro, porque a Bíblia não diz isso. E aqui eu já poderia encerrar a pergunta. A Bíblia não diz isso, então, se a Bíblia não diz, a gente também não vai dizer. Inventaram um versículo dizendo que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Não existe esse versículo na Bíblia. E talvez alguém está até espantado agora, porque acreditava piamente que existia um versículo na Bíblia dizendo que os suicidas não herdariam o reino dos céus. Mas esse versículo não está na Escritura. Não existe esse versículo. Eu começo por aqui, então. Tá? A gente não pode dizer algo que, afirmar doutrinariamente, categoricamente, algo que a Bíblia não nos diz. Então, é aí que está. A primeira parte da pergunta é perguntar: o suicídio é um pecado imperdoável? Também não. Não é um pecado imperdoável. A Bíblia diz que só há um pecado imperdoável. É o chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu sei que não é o ponto da nossa pergunta aqui, mas eu vou precisar usar isso como argumento. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é como se fosse uma negação direta da obra de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Porque qual é o ministério, vamos dizer assim, do Espírito Santo? Nos convencer do juízo do pecado. Né? O Espírito Santo ele serve como o nosso consolador. O Espírito Santo é o selo da obra de Cristo em nós. Então não tem como blasfemar é se opor, é se posicionar contra. Blasfemar é desdenhar, é zombar, é negligenciar. Né? Então, a blasfêmia com o Espírito Santo, no final das contas, é negar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Por isso que esse é um pecado imperdoável. Porque essa é a única forma de sermos salvos. Né? É crermos em Cristo Jesus. Né? É nos arrependermos dos nossos pecados, na consciência que recebemos de que somos pecadores e crer em Cristo Jesus. Então não tem a mínima possibilidade de eu ser perdoado e ser salvo se eu me oponho à obra que o Espírito Santo faz. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável. A Bíblia diz isso. Qualquer outro pecado se torna perdoável. Por mais feio que a gente acha que um pecado seja, no caso dessa pergunta, o suicídio, por mais que na nossa razão a gente não consegue conceber essa ideia, a Escritura não diz que o suicídio é um pecado imperdoável. Então, primeiro isso, a Escritura não diz que é um pecado imperdoável. Porque a Escritura diz que pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas por que é difícil a gente assimilar? Porque na nossa cabeça vem a seguinte conta: o sujeito que se suicidou, a pessoa que se suicidou, não teve tempo de se arrepender. Não teve tempo de perdoar, de pedir perdão, né, pelo seu pecado, então ela foi para o inferno. Né? Ela não confessou seu pecado, ela foi para o inferno. Mas aí tem um grande equívoco soteriológico da nossa parte, um grande equívoco ligado à nossa compreensão quanto à salvação em Cristo. Nós somos perdoados não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos perdoados por aquilo que Cristo fez na cruz. Obviamente, nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que diariamente nos arrepender dos nossos pecados. Mas não quer dizer que se não der tempo de eu pedir perdão por um pecado qualquer que seja e eu infartar de modo fulminante, e Jesus vai olhar para mim e falar: perdeu a salvação, tá? Porque você não pediu perdão. Aquele pecado lá que você cometeu no dia 25 de março de 1994, por causa desse pecado aí, você não vai entrar. Quer dizer, o meu pecado foi maior do que a obra de Cristo. A morte foi mais forte que o amor de Deus. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor de Deus é mais forte que a própria morte. Que a graça é maior do que a vida.
né? Que não há nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nem a morte, nem os principados e as potestades. Nada vai reverter, nada pode, mudar os decretos de Deus. Paulo diz assim em Romanos: ora, tendo em vista essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, quem vai se atrever a mudar algo que Deus já realizou? Porque a nossa salvação já foi realizada, já foi consumada em Cristo. Então nós não vamos perder a nossa salvação mediante os nossos pecados. Sim, os nossos pecados precisam ser tratados, precisam ser confessados. Nós precisamos nos arrepender. E para isso, o Espírito Santo é fundamental, porque ele nos consola, ele nos exorta, ele nos lembra a palavra de Deus. Então, a jornada de santificação passa pela confissão de pecados, passa pelo reconhecimento de que todos os dias eu preciso de um Salvador que é Cristo. A misericórdia de Deus se renova sobre nós todas as manhãs. Mas a nossa garantia de herdar a vida eterna, de herdar o reino dos céus, de sermos salvos, não está no nosso bom comportamento, não está em nossas obras, está na nossa fé em Cristo Jesus, que já nos garantiu a nossa salvação. Então isso é muito importante da gente pontuar. Ele morreu em nosso lugar, né? Então, por mais ofensivo que seja qualquer pecado, inclusive o suicídio, ele é um pecado porque ele é um atentado contra a vida, contra a própria vida. Ele é um pecado, mas não é um pecado imperdoável, do qual faz com que a gente perca a nossa salvação e não entre, né, no céu, vamos dizer assim, né? Então, há muitos crentes, há muitos homens e mulheres de Deus que infelizmente cometeram esse pecado. Atentaram contra a sua própria vida, se suicidaram num momento de desespero, num momento de tentação, de agonia, de melancolia, de depressão. Eles estavam se esquecendo momentaneamente de confiar no amanhã, no porvir, que Cristo nos garantiu, né? Então, é pecado, mas não é um pecado imperdoável. Não há pecado, né, em que o poder de Cristo não seja suficientemente poderoso para nos purificar, para nos resgatar, para nos salvar. Então, quando nós dizemos essas coisas, nós não estamos dando carta branca para o pecado. Nós não estamos dizendo que, então, gente, está liberado, vai lá. Não. A gente está exaltando o poder de Cristo, a autoridade que Cristo tem contra as obras do mal. A gente está dizendo que essa reversão, né, esse desfazer das obras de Satanás, glorifica Cristo. Isso exalta Cristo, coloca Cristo numa elevada posição, dá a ele toda a autoridade no céu e na terra para revogar, desfazer aquilo que Satanás trouxe ao mundo por meio da tentação e que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos, cometemos. Então, não podemos dizer que o suicídio é um pecado imperdoável e que quem comete esse pecado não será salvo. Nós não podemos dizer isso por todas essas razões que eu apresentei.